Olá para você, muito boa tarde. Está começando agora o BMC Stock com as notícias, as informações do mercado financeiro, sempre no meio do dia. A gente segue junto até as 2 da tarde com muita informação para você em tempo real. Confira agora então os destaques de hoje do programa. Desemprego recua 13,7% e atinge mais de 14 milhões de pessoas no trimestre até julho, segundo o PNAD. Petrobras vai destinar 300 milhões de reais para programa que prevê gás para famílias de baixa renda. Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos sobem. PIB do segundo trimestre é revisado para cima. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. É isso aí, e eu começo o programa trazendo aqui a minha companheira de bancada de todas as tardes, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Dani. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando, né? Estamos caminhando aí para um finalzinho de semana, mas vamos falar quem vem hoje participar, né, do nosso BMC Stock. Hoje a gente conversa com o Davi Hazarrava, assessor de investimentos da Brauna Investimentos, e além, é claro, dos gráficos do Alex André, que hoje vai falar do maior mercado de real estate do mundo, Dani. É isso aí, daqui a pouco tem Alex André aqui com a gente também. Vamos começar então com os números do mercado financeiro nesse momento. A gente começa com o Ibovespa que vai subindo aqui 0,83% aos 112.032 pontos. Vamos ver os papéis agora nesse momento aqui no nosso telão. O do Profit Pro da Nelogica, Vale subindo aqui nesse momento 2,55%. Petrobras, Petri 4 aqui 0,22%. PetroRio aqui subindo bem 8,75%. Bradesco subindo 0,10%. Magalu 3,87%. Petri 3 agora 0,28%. Itaú Unibanco praticamente estável, vai 0,07%, vai, tá lá, mas tá positivo. Gerdau 6,10%, Uzi Minas 4,08%. Quem mais aqui que eu quero colocar? CSN 5,16%. Vem para cá, Lojas Americanas 0,62%, Natura 2,14%, Americanas SA 0,83%, Eletrobras 1,04%, Klabin 3,81% subindo. Vamos então para as baixas nesse momento. Ambev caindo aqui 0,58%. Tem também JBS caindo 0,94%, Interbanco BID11 está com 3,28%, Melius caindo aqui 3,68%, Marfrig 1,07%. Quem mais que a gente tem aqui? Tem Braskem aqui caindo 0,08%, BB Seguridade 0,85%, VEG 0,80%, CVC 3,21%, Minerva caindo aqui também 1,85%, Localiza 0,60% e por aí vai. A gente vai mostrando o nosso gráfico ao longo do nosso programa. E o dólar vai subindo 0,19% aos R$ 5,43. Hanna. Pois é, Dani, vamos agora trazer um panorama de como é que está o mercado lá fora, começando pelas bolsas na Europa. Eu estou vendo aqui, olha só, DAX na Alemanha caindo 0,39%, FTSE no Reino Unido também recuando 0,16% e CAC na França também com perdas de 0,62%. Já no cenário americano, Dow Jones está caindo 0,84%, S&P 500 caindo 0,55% e Nasdaq, a única, na verdade, que está um pouco neutra aí com queda de 0,01%. O Dani falou do dólar, vamos ver então como é que está o petróleo nesse momento. O petróleo Brent subindo 0,74%, sendo comercializado a $78 o barril. Já o petróleo WTI está subindo também 0,71%, sendo vendido a $75 o barril. A gente segue de olho no mercado lá fora. O presidente do Fed, Jerome Powell, falou agora há pouco e disse que a inflação está bem acima da meta e que espera que vá desacelerar.
Quem traz os detalhes é a Giovana Locatelli, direto dos Estados Unidos. Giovana, primeiramente, muito boa tarde para você. A Giovana que acompanhou o discurso. Gil, queria que você trouxesse aqui para o telespectador que está acompanhando o BMC Stock o que você gostaria de destacar entre as falas do Jeremy Powell. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, e todos que nos acompanham no BMC Stock. O discurso de Jeremy Powell não trouxe nenhuma novidade muito contundente, né? Ele, na verdade, repetiu alguns tópicos do discurso dele na terça-feira. E ele, além da inflação, como você bem citou, ele disse do mercado, do setor de trabalho. O mercado de trabalho continua a melhorar, mas não em níveis suficientes para que o Fed tome uma decisão definitiva sobre a data de início do tapering, que era o que todos estávamos aguardando como resultado desta fala dele hoje pela manhã. A taxa de desemprego ele citou que foi de 5,2% em agosto. Esse número subestima aí uma queda de emprego, especialmente porque a participação no mercado de trabalho não aumentou em relação às taxas baixas que prevaleceram na maior parte do ano. O Fed havia sinalizado que precisava de mais um relatório do mercado de trabalho, de empregos, do setor de emprego, para então decidir a data do tapering, porém não veio essa informação como a gente estava aguardando, né? Falou da inflação, como você falou, está elevada, acima da meta de 2%, que é o número que o Fed determinou para iniciar aí as suas atividades, né, de retrocedendo a compra de títulos. O que mais? Falou da trajetória da economia que continua dependendo do curso do vírus e que existem ainda grandes riscos para as perspectivas econômicas dos Estados Unidos, assim como mundiais. Falou também das ações do Fed, né, que as ações políticas do Fed são orientadas pelo duplo mandato de promover o máximo de empregos, promover preços estáveis para o povo americano, juntamente com a responsabilidade de promover a estabilidade do sistema financeiro americano. Em resposta à crise, o Fed disse que tomou medidas amplas e enérgicas para apoiar o fluxo de crédito na economia e promover a estabilidade do sistema financeiro no início da pandemia. Falou que as ações tomadas em conjunto ajudaram a desbloquear mais de 2 trilhões de dólares de fundos para apoiar grandes empresas, empresas menores, organizações sem fins lucrativos e governos locais, estaduais, para que fizessem esse amparo ao americano, muito prejudicado pela pandemia, né? Por sua vez, isso ajudou a impedir que as organizações fechassem suas portas, né? E colocassem ainda mais pessoas disponíveis no mercado de trabalho sem emprego. Falou também que esses programas foram apoiados pelos fundos de lei de ajuda e segurança econômica coronavírus. E falou das atividades do Fed, que ele concluiu as vendas de ativos na linha de crédito corporativo do mercado secundário ali no final de agosto, que nós acompanhamos isso também. Falou que foi capaz de encerrar essas linhas de crédito de forma rápida e eficiente, sem grandes impactos para as condições de crédito. O Jerome Powell também falou que fechou recentemente o mecanismo de liquidez do programa de proteção ao cheque para novos empréstimos e o mecanismo está agora em modo de escoamento. E finalizou a sua fala dizendo que o Fed está fazendo tudo o possível e vai continuar fazendo tudo o possível e pelo tempo que for necessário para amenizar os impactos da pandemia na economia americana e continuar promovendo essa recuperação gradativa, Hanna. Legal, e a gente vai continuar acompanhando isso, né? Importante essa fala do Powell, né? E a Giovana vai continuar acompanhando também durante o dia e também durante a semana, né? Porque isso daí não vai terminar tão cedo. E, Giovana, hoje também saiu o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego. Ele aumentou na semana passada, pela terceira semana consecutiva, o que pode levantar preocupações de que o mercado de trabalho esteja enfraquecendo. Giovana, passa os números para a gente, então. Passo sim, pode estar enfraquecendo e como a gente falou agora há pouquinho, né, Daniel, é um fator decisivo para que o Fed determine uma data para o final do tapering. Então, se o mercado de trabalho está bom, ele consegue decidir
essa mudança. Então, os pedidos de seguro-desemprego, os números foram de 362 mil versus 330, né, num consenso, versus o 351 mil anterior. Então, esses números são os que nós temos. Daniel, Hannah. Legal. Só para finalizar, Giovana, que espetáculo de lugar é esse que você tá, hein? Caramba, olha, eu fico com inveja, desculpa. A vista, né? A vista também. Sempre a Giovana vem com vistas lindas aqui pra gente ficar se corroendo aqui no estúdio. Mas é importante trazer um background bacana aí pro programa, né? Para valorizar o nosso stock market de todos os dias. Legal, valeu. Fazendo inveja, então, aos amiguinhos. Giovana, obrigado. Beijo para você e até amanhã. Valeu, até amanhã. Bom, a gente segue aqui o BMC Stock. A Petrobras informou hoje que o Conselho de Administração da companhia aprovou a destinação de 300 milhões de reais por um período de 15 meses para a criação de um programa social de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social para contribuir com o acesso a insumos essenciais com foco no gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha. Em meio ao crescimento da inflação impulsionada pelos altos preços de energia e alimentos. A estatal afirmou em comunicado que detalhes do programa ainda estão sob estudo, incluindo a definição do critério de escolha das famílias que serão beneficiadas e uma busca por possíveis parceiros. E a Vale informou nesta manhã a regularização da circulação de trens no Complexo de Mariana, após a Secretaria Regional do Trabalho ter expedido o termo de suspensão parcial da interdição do local próximo à barragem Xingu, permitindo a operação regular da estrada de ferrovia Vitória a Minas e no ramal Fábrica Nova. A mineradora diz que a desinterdição parcial permite o acesso à ponte rodoviária sobre o rio Piracicaba. Ficam também liberados os acessos internos entre a mina de Timbopeba e também a mina de Alegria. E o nível de preocupação, que é a proporção de pessoas ocupadas dentro da população em idade de trabalhar, voltou a ficar acima dos 50%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua. Veja os detalhes na reportagem. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No trimestre móvel encerrado em julho, a taxa ficou em 50,2%. O patamar da taxa tinha ficado abaixo de 50% desde o trimestre móvel encerrado em maio de 2020, quando chegou a 49,5%. Naquele momento, foi a primeira vez na série histórica da pesquisa, iniciada em 2012, que menos da metade da população em idade de trabalhar estava trabalhando. A taxa chegou a atingir 46,8% no trimestre encerrado em agosto de 2020. Para analistas, o nível de ocupação volta a ficar acima de 50%, que é um patamar de ocupação ainda bem menor do que no período pré-pandemia. No primeiro trimestre de 2020, o nível de ocupação estava em 53,5%. Houve um aumento no emprego com carteira assinada no setor privado e nos postos de trabalho informais, com a manutenção da expansão do trabalho por conta própria, sem CNPJ, e do emprego sem carteira no setor privado. Isso fez, inclusive, com que a taxa de informalidade subisse dos 39,8% do trimestre móvel anterior para 40,8% no trimestre encerrado em julho. A PNAD Contínua é o principal instrumento para monitoramento da força de trabalho no país. A amostra da pesquisa por trimestre corresponde a 211 mil domicílios pesquisados. E após o Banco Central aprovar nessa semana a criação da Caixa DTVM como uma empresa à parte da Caixa Econômica Federal, o Banco Público corre para migrar em até 10 dias os fundos que têm liquidez para a nova subsidiária e prepará-la para ser levada à Bolsa no início de 2022. De acordo com o comunicado, a parcela a ser levada ao mercado deve ficar entre 15% e 18% do capital. A operação deve ser menor do que a da Caixa Seguridade, holding de seguros, que captou 5 bilhões de reais em abril deste ano. A DTVM deve nascer com cerca de 450 bilhões de reais sob gestão.
E começou hoje o leilão de energia tipo A5, que tem como objetivo a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos, com início previsto para o dia 1º de janeiro de 2026. O leilão, que foi organizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e também pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, negociará os contratos para o mercado regulado, atendido pelas distribuidoras de energia. Podem participar do leilão projetos das fontes hídrica, eólica, solar, fotovoltaica e a térmica, que envolve biomassa, gás natural, carvão mineral nacional e resíduos sólidos urbanos. A licitação será por modalidades e terão prazos de 15, 20 e 25 anos. Ao todo, foram cadastrados 1.694 novos empreendimentos para participar do certame, totalizando uma oferta de quase 94 megawatts de potência. É isso aí, a gente agora vai acompanhar os comentários dos nossos telespectadores no chat do nosso portal, né, Hanna? Pois é, vamos ver quem já deixou o seu like, oi, quem já deixou oi. Deixa eu subir aqui, ó. O Muniz deu seu boa tarde aqui, o Ezequiel Santos, o Fabiano Ribeiro, o Helder também falando que a Paula tem 23 aninhos. Lê do engano. Ela não tá ouvindo, ela tá aqui na parte lateral, ela não tá me vendo. O Fernando Borges falando boa tarde, Daniel, beijos, Hanna. Boa tarde, pessoal. A Hanna mandando mensagem. Olha só a Hanna. Né, cadê o like, Hanna? Cadê o like, hein? Quero ver o povo sentar o dedo no like aí na nossa programação hoje, compartilhar também. Não aceitamos menos de 1000 likes hoje, hein, Olha, Dani? Aí sim. Tá alta a meta hoje. 1000 likes hoje até o final da nossa programação. Menos que isso não aceitamos. Não aceitamos. Olha, o Peter Santana, que está sempre com a gente também. Boa tarde, Morales e Hanna. Boa tarde. Abraço, Peter. O Rafael Corrêa também. Boa tarde, patrão. Quem é patrão? Eu acho que está confundindo com o Felipe. O Claudinho Trader, estoque o melhor da programação, dupla show. Valeu, Esse Claudinho Trader me lembrou o Padeiro Trader, que nunca mais apareceu. Que não, ele só aparece quando tá o Felipe. Engraçado isso, né? Curioso, estranho, né? Pra falar a verdade. Tudo bem, vamos lá. Mas tudo bem. A gente fica no aguardo. Mas, gente, olha, vale deixar... é verdade, o Rafael colocou aqui, meu like acontece às 9 horas da manhã. É verdade. A gente está aqui acompanhando, às vezes a gente está esperando o início do news aqui e ele já está lá, é verdade. O pessoal já está lá sentando o dedo. O Emerson aqui, boa tarde, Daniel e Hanna, vamos criar o CryptoCoil. Legal. Rodrigo também deixa eu dizer boa tarde. O Cristiano tá fazendo pergunta, daqui a pouco a gente passa para o nosso entrevistado. O Emerson Schumblack. Também o Rui das Neves dando o seu boa tarde só para a Hanna. O Ed também deixando boa tarde, o EVBA Rui das Neves, também. dá boa tarde pro Daniel também, boa tarde, Hanna, Daniel, dupla dinâmica. Ele só gosta de você, Hanna, eu acabei de derrubar um negócio aqui. Assim, gente, vive assim, tá caindo Ele tudo, só dá boa tarde para você, para Paula e pro Felipe, mas vamos lá. Mentira, daqui a pouco ele vem com um monte de coração, assim, aí fica tudo resolvido. Vamos dar seguimento então ao nosso BMC Stock, porque tem entrevistado agora. A gente vai falar agora com o Davi Harzahavi, que é assessor de investimentos da Brauna Investimentos. Davi, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Para dupla dinâmica, né? Só para um é sacanagem, pô. Tem que ser para os dois. Pois boa tarde aí também. Sim, aí sim. Aí a gente gostou. Animação, hein, gente? Quinta-feira, quintou, já é um pé na sexta-feira. Pré-sexta. Tem que estar com animação aqui. Afinal de contas, né, Davi, hoje a gente encerra o mês e o terceiro trimestre, né, do ano. E em breve aí a gente começa a temporada de balanços. Vamos conhecer os resultados desse último trimestre, sendo que no segundo trimestre nós tivemos empresas que, apesar dos bons resultados, acompanharam um cenário macro e nos últimos meses tiveram quedas expressivas nas cotações. Eu queria saber qual que é a expectativa que você tem para os resultados do terceiro trimestre e eles podem dar uma reanimada nas cotações dos ativos ou o cenário macro deve continuar prevalecendo? Boa, assim, eu fico emocionado já de alguém lembrar, né? Final do terceiro trimestre, vão começar a sair os resultados. Hoje a gente vê muito mais na mídia
muito mais headline de política do que sobre isso. Acho que agora que o mercado vai começar a lembrar, né, que os resultados estão aí e já vamos começar o quarto tri a partir de amanhã. Né? Então, assim, eu gosto muito sempre de relembrar isso. Vai se passando 15 dias do primeiro mês do quarto tri, vai se passando 30 dias, e você já consegue ter um cheiro, né, de que setor está se destacando, do que está indo bem e do que não está. Então, assim, antes de mais nada, acho que esse é um ponto bem importante. E eu acho que sim, eu acho que tem muitos nomes aí que a gente tem quedas relevantes no ano que podem acordar com os resultados do terceiro trimestre. Né? Assim, eu estou bem empolgado para ver, principalmente a parte de varejo, né, com a retomada que tivemos aí de alguma parte de reabertura de economia. Saiu o CAGED ontem mostrando para a gente dados de emprego aí vindo acima da mediana. Enfim, eu acho que os dados econômicos, na média, estão sendo positivos, continuam vindo positivos ao longo do ano, né? Não só pela base não só comparando com o ano passado. Acho que, de novo, a base de comparação com o ano passado é ingrata, porque foi um ano mais difícil, foi um ano de pandemia, né? Então, preocupa-se se a gente vê algo que esteja andando pior em relação ao ano passado. Aí tem que realmente se atentar. Mas, do contrário, eu acho que as coisas estão caminhando bem e eu acho que tem nomes aí que podem surpreender, principalmente do setor de varejo, né? O setor de commodities, eu acho que assim, não vão vir grandes surpresas, vai ser mais aquele papo de vai vir acima da expectativa, vai vir em média com o que o mercado, na linha com o que o mercado está esperando, mas acho que não vai ser grande surpresa de continuidade de geração forte de caixa, apesar dessa volatilidade aí, mais no preço do minério do que no petróleo. A gente continua vendo um dólar para cima, a gente continua vendo um mercado consumidor, né, nesses últimos 3 meses, aí, apesar de alguma queda de embarcações para a China, acho que continua se consumindo, né, o minério ao redor do mundo. Então, acho que esse terceiro tri continua sendo favorável para as empresas de commodity. Perfeito. E as ações, né, das varejistas que têm sido mais impactadas e recuam de forma mais intensiva do que os outros ativos, né, de outros setores. Por que isso está acontecendo? A atual precificação dos ativos tem sido uma oportunidade? Assim, tem bastante coisa, né? Da última vez a gente comentou de Amazon, comentou de Mercado Livre, né? Eu acho que isso aí tem sim seu preço, já não é mais uma novidade, acho que tem muita gente falando disso, e eles estão entrando, né? A gente sabe que são empresas que têm muito dinheiro e que se eles quiserem entrar para incomodar o market share, né, a participação de mercado das empresas que já estão inseridas aqui no Brasil, eles podem sim, né? Assim, vide exemplos anedóticos que assim, eu mesmo, comprei um tênis outro dia às 11 horas no Mercado Livre, deu 3 da tarde e estava na minha casa. Né? Então, assim, experiência do consumidor, né? Não tem nada melhor do que você comprar alguma coisa na internet e você ficar ansioso por aquilo chegar para você, né? Você quer ter logo aquilo, o dinheiro já saiu da sua conta. Então, assim, eu acho que isso tem preço. A gente está vendo o movimento desses dois players, acho que já incomodando tanto o Magalu quanto o Via Varejo. Lojas Americanas, apesar de ser aí ter um outro mix de produtos, vamos colocar ela aí dentro também com a Amer, né, que é a B2W. Então, assim, eu vejo esse problema, entre aspas, né? A gente tem taxa de juros também, muita gente falando que taxa de juros dá uma inibida no consumo, e do outro lado a gente vê dados como o CAGED, né, geração de emprego vindo bom. A gente tem aí uma pauta nova lá em Brasília para estender o auxílio emergencial até o ano que vem, até abril, se não me engano, do ano que vem, né? Então, assim, tem dinheiro circulando, né? E a gente não pode esquecer de um ponto importante que eu não tenho visto nos headlines, que assim, daqui a pouco vai começar o Black Friday, né? Daqui a pouco começa final do ano, daqui a pouco tem 13º, sazonalmente a gente sabe que é uma época boa para os varejistas, né? Por conta de Natal, por conta de fim de ano mesmo, né? Os eventos que a gente tem de final de ano, e costuma se gastar mais nessa época do ano com a parte de varejo. Então o pessoal não está falando muito disso, a gente só viu uma forte batida nas ações. Assim, eu acho que se os resultados não vierem tão bons, né? Assim, se vierem em linha, eu acho que já tem muita coisa que está precificada. Acho que até se vier abaixo da expectativa os resultados, tem muita coisa que está no preço já. E para mim o setor de varejo só tem que tomar um único cuidado, né? Virou um caso de volatilidade, porque a gente tem nome caindo 60%, a gente tem nome caindo 40%, 30%. Então a gente não pode esquecer que quando um papel ele cai 50%, para ele voltar para o mesmo preço, ele precisa subir 100%, né?
Então, assim, você vê, de repente, uma Via Varejo de um dia para o outro subindo 15%, 20%, assim, não quer dizer muita coisa, né? Perto do quanto ela já caiu. Então, assim, se tornou um caso aí de volatilidade, onde eu acho que os preços, para quem não tem, obviamente tem muita gente que já tem esses papéis na carteira, né? Então, assim, acaba se tornando um incômodo para as pessoas que têm que comprar mais agora. Mas quem está fora e quem não possui esses papéis na carteira, eu acho que é um ótimo nome ali para você olhar com carinho, para você que tem um pouco mais de paciência, né? Você pode sim ver de um dia para o outro, de uma semana para outra, o papel subindo aí uns 15%, 20%, e isso não ser tanto perto do quanto já caiu. Tá? Legal. Também até você falou da questão da Black Friday. Eu lembro que a gente fez uma entrevista ontem, a gente falou justamente sobre Black Friday, e já está se esperando que a Black Friday esse ano seja muito mais aquecido do que os anos anteriores, já que o ano passado já foi bom. Na época da pandemia houve, né, todo aquele problema em torno da pandemia, que ainda nós estamos, né, mas parece que não estamos mais. Mas esse ano, acho que o varejo espera uma Black Friday gigantesca aí, né? Que é para estourar a boca do balão, né? Você acredita que isso deve dar uma reaquecida forte no mercado, tendo em vista que depois a gente tem o Natal, né? Boa, Daniel. Assim, acho que aí vale a pena levantar a bola e assim, parabenizar vocês, né, pelo conteúdo, pelas informações que vocês trazem em relação, desde o começo que a gente começou a conversar, levantando a bola aí do terceiro trimestre e começo dos resultados, essa parte de estar trazendo para o pessoal informação que de fato é importante saber, né, porque a mídia hoje tem muita informação, dentro de tudo isso, o que é bom e o que não é, o que vale a pena você consumir e o que você não vale, né. Então, assim, fica aí os meus parabéns por conta disso, porque o investidor ele tá bem informado, né? Porque realmente, assim, quando eu olho para outros tipos de mídia, eu não vejo tanto barulho em relação a resultados, eu não vejo tanto barulho em relação a, por exemplo, Black Friday e final de ano, né, para o setor de varejo. É um ponto que às vezes, se você não está consumindo uma informação boa, você acaba meio que esquecendo, né? O ser humano tem a memória um pouco curta em relação às coisas, mesmo em relação a sazonais, como final de ano, mesmo esse problema, sabe, de crise hídrica, de falta de chuva, todo ano acontece, né? Por que o investidor não consegue se antecipar um pouco antes a esses movimentos? Porque não é novidade, aí chega janeiro, verão, começa a chover um monte, a gente tem, infelizmente, um monte de tragédias acontecendo por conta de muita chuva, e são coisas que, assim, o ser humano acaba esquecendo. Então, consumir informação relevante que consiga nos relembrar um pouco antes dessas coisas que já são acostumadas a acontecer, ajuda muito, né? Mas eu acho que só o fato do Black Friday, de estarem falando, obviamente que é previsão de ser um Black Friday melhor ou pior, e aí isso acaba fazendo preço, né? Mas eu acho que só o fato de ser um mês mais sazonal, eu acho que pode ser que faça preço pelo quanto que já caiu essas ações, né? Eu acho que tem muito exagero aí, eu tenho olhado com bastante carinho, apesar de muita gente falar de Via Varejo, né? Assim, você joga no YouTube, quantidade de informação que tem, caiu, o que faz, o que acontece, vai continuar caindo. Assim, o ponto não é se vai continuar caindo ou não, pode ser que continue. Para mim, o ponto é que o papel está caindo 60%, e assim, de 2019 para cá, desde que quando começou aquele turnaround todo, que mudou de mão o board, né? Bastante coisa foi feita lá dentro, né? A gente teve, se eu não me engano, no mês passado tem um headline aí falando de marketplace de Via Varejo que cresceu muito, porque qual era o problema da Via Varejo? Era o 3P, né? Ela tinha muita coisa no marketplace dela mesma, Casas Bahia, Ponto Frio, né? E ela não tinha muitos outros players dentro do marketplace dela. Então, ela, desde o resultado do segundo trimestre, ela já, apesar de um resultado abaixo das expectativas, né? Eu lembro muito bem, emblemático de JP Morgan, praticamente todas as linhas do resultado de Via Varejo vieram abaixo do que o JP Morgan esperava. Mas, assim, o ponto que eu gostei do resultado foi o crescimento do 3P. Então, eles estão conseguindo colocar outras lojas fora das dele dentro do ecossistema deles, né? Então, assim, teve um aumento, acho que de 1000%, foi bem headline, não lembro na vírgula, mas, assim, eu imagino que esse crescimento de 3P tem muito valor, né, para a continuidade daqui para frente de resultados bons.
E, pô, você perder de verdade, você perder, às vezes a gente fala caiu 60%, o investidor ele não liga muito isso ao ponto de é o valor de mercado da empresa, né? Pensa que se de repente eu não vou saber os números de cabeça, mas se a empresa valia 10 bi e caiu 50%, ela vale 5 bi. Nossa, será que estava tão errado assim? O mercado estava precificando tão errado uma empresa a ponto do valor de mercado dela cair pela metade, sendo que ela está conseguindo gerar EBITDA, sendo que ela está conseguindo gerar resultado, né? Óbvio que aí entra muito o papel do analista e do investidor entender, pô, aquele resultado tem qualidade, né? Ou foi algum item não recorrente, algum crédito de imposto que acabou impulsionando aquele resultado. Óbvio que isso aí é um papel para fazer justamente quando saem os resultados, para você entender direitinho como que eles estão vindo. Mas, assim, eu acho que quem tem paciência já tá, e não tá machucado, né? Porque, assim, de novo, tem muita gente que já tá com esses papéis e tá machucado de ter as ações. Eu já acho que é um preço, assim, de assimetria, né? Acho que tem aí muito mais a ganhar do que a perder, dado o tamanho da queda em que essas empresas tiveram aí nesses últimos mês ou 2 meses. E um outro assunto, né, que tem preocupado os investidores do mundo todo é a possibilidade de uma crise energética global. Como é que a escassez de energia pode afetar a cadeia produtiva e os processos industriais e de que forma também isso pode impactar na inflação, Davi? Boa, Hanna. Essa é uma ótima pergunta, porque assim, eu acho que é legal até dar um passo atrás, porque assim, a gente tinha problemas aqui no Brasil já políticos, né? E apareceram esses problemas globais um pouco mais recentes, que assim, era meio que o meu receio, era meio que o speech que eu conversava com todo mundo de, tudo bem, enquanto é um problema nosso aqui, por mais que a gente demore, pô, parece que não faz, mas vamos fazer 4 meses que a gente está falando de precatório e que isso não é resolvido, né? Então assim, enquanto o problema nosso aqui, ok, vai ter a nossa volatilidade, as ações vão cair, mas caiu muito mais a partir do momento em que apareceu uma Evergrande aí, apareceu um problema com China, começou-se a falar de dívida de Estados Unidos, né? São problemas externos e que afetam a gente. E o engraçado é que lá sobe quase 30% no ano, vou arredondar para cima. E aqui eu chutaria que deve estar caindo uns 5% no ano, ou tá no 0 a 0. Então, assim, quando lá cai, a gente cai. Quando lá sobe, a gente não acompanha, né? É uma tristeza. Mas, assim, sendo um pouco mais específico nessa parte de energia, eu vi um meme ontem muito bom, né? Que, assim, é muito verdade, apesar da brincadeira. Todo mundo é ESG até começar a faltar energia no mundo, né? Então, assim, é muito legal esse papo de ESG, eu acho que tem que ter, né? Mas eu acho que existe um limite. O mundo está acostumado a ter um determinado crescimento e a consumir uma determinada quantidade de energia. A partir do momento que você começa a mexer nisso, né, para baixo, sem compensar de um outro lado, porque assim, já é visto por vários estudos que, pô, se você quer diminuir a quantidade de petróleo, você tem que gerar um tipo de energia que seja uma energia verde, vamos dizer assim, de um outro lado para compensar isso, porque senão você vai ter um déficit de energia aqui, né? E ao mesmo tempo que você vai trocando esse tipo de energia, você concorda comigo que pensando em ESG para os próximos 5 anos, um poço de petróleo vai ser muito mais difícil, vai ser uma coisa muito mais burocrática você ficar achando petróleo do que o que já tem hoje. Então, em tese, o que já tem hoje deveria se valorizar ao longo do tempo, dado que vai ficar mais difícil de você conseguir fazer mal para a natureza, fazer mal para o meio ambiente, para o ecossistema como um todo, né? Então, assim, eu vejo que a gente tem sim um problema na mesa. A gente já está vendo na China tendo problemas com energia, a gente já está vendo a energia está cara, né? Quando eu digo energia, não é só energia elétrica, é o diesel, né? É a gasolina, porque não sei se todo mundo tem a noção, mas uma das coisas que mais faz efeito na inflação, e por isso que pega muito em todos os tipos de produto, é o frete. No Brasil, o maior modal não é o trem, né? São os caminhões. É o nosso maior modal para transportar produtos. Se eu estou encarecendo o preço do diesel, o preço da gasolina, você naturalmente está repassando isso já para o preço. Isso a gente não está nem falando do aumento da commodity lá atrás, a gente está falando já no meio do caminho, né? Então imagina, subiu o preço lá atrás, sobe o preço da gasolina, é uma cadeia em que você vai tendo um aumento de preços e uma geração de inflação, né?
Então, assim, eu acho que isso aí deve ser repensado, deve ser começado a ser discutida essa questão de energia, porque não dá para faltar energia no mundo. Senão você vai começar a você troca uma coisa pela outra, né? O famoso trade-off que a gente aprende em economia. Você dificilmente na economia vai mexer em alguma coisa onde você, do outro lado, não vai impactar a outra. Você ganha de um lado, mas você acaba sempre perdendo do outro. Então você está sempre trocando uma coisa pela outra. Então, assim, eu acho que vai ser um tema que vai começar a ser discutido. Assim, eu tenho sentido, nesses últimos tempos, falando mais de bolsa e de setores, que o setor de petróleo está bem firme, com um pouco mais de preconceito com o Petrobras por conta do político, né? Tanto que, assim, tenho visto movimentos tanto de PetroRio como 3R Petróleo, pessoal colocando mais dinheiro, tendo mais fluxo de dinheiro para esses nomes do que para a Petrobras. Porque, assim, a gente viu hoje a questão do gás de cozinha, o dinheiro que está sendo destinado para lá. Então, assim, até que ponto a empresa vai conseguir ajudar? Eu acho que tem que ser feito alguma coisa, acho que aquela ideia do fundo que foi levantada a bola, do fundo para se gerar os dividendos da Petrobras, o que for pago de dividendo, você ter uma destinação desse recurso para ajuda social, eu acho excelente a ideia, isso até já é feito lá fora, né, em alguns outros países, mas eu tenho visto o setor segurar bem aí, mesmo com essa bolsa caindo mais recentemente, tá, Hannah? O Davi, você falou agora sobre essa questão da crise energética, mas também sobre a influência das pautas ESG. Você acredita que é possível que empresas que geram energia de forma mais limpa e sustentável, elas acabem beneficiadas nessa história toda? E quais empresas que poderiam se destacar com isso? Assim, aí a gente vai ter que dividir o investidor de longo prazo, né? Eu acho que sim, a tendência é essa, tá? A tendência é esse crescimento da energia mais limpa crescer. O que não pode acontecer é o que eu mencionei, você cortar muito de uma energia mais suja sem compensar do outro lado. Vai ficar um déficit de energia. Da onde que você vai tirar isso? Né? Se você ainda não consegue ter, de repente, um parque eólico muito grande que gere essa energia para compensar uma pela outra. Então, assim, quando eu penso em termos de resultado, em termos de crescimento de empresa, né, eu vejo que se houver uma conversa nos próximos meses em que vai ter que se continuar gerando energia suja, num curto prazo, essas empresas pode ser que percam o momento, né? Mas no longo prazo não tem como fugir disso, né? Não dá para a gente continuar poluindo do jeito que está, mas tem que ter um planejamento, um programa em que você vá substituindo isso de uma forma racional, sem que falte energia no mundo e sem que você deixe as coisas mais caras no mundo por conta disso. Né? Porque assim, parece que está sendo uma combinação perfeita, né? Os astros estão alinhados para a gente ter uma inflação alta, e não estou falando de inflação Brasil, estou falando de inflação que está aparecendo ao longo do mundo, ao longo não, né? No resto do mundo inteiro, né? Europa, Estados Unidos, mesmo na própria China, as coisas estão ficando mais caras, né? Então, assim, parece que são vários componentes, desde matéria-prima, a questão de semicondutores, que já tem sido falado, aí os carros, a gente tem visto o preço do carro um absurdo, né? Mesmo o carro usado, e quem comprou o carro usado tá tendo uma precificação nesse tipo de ativo. Assim, parece que os astros estão alinhados para a gente ter inflação no mundo, e aí isso gera, olha quanto problema macro a gente está falando, de quanto coisa lá de cima, né? Do top, a gente está quase falando nada de down, de setor ou de empresa. Por isso que eu falo que de uns meses para cá, a bolsa e o mundo se virou muito mais um tema macro do que um tema de setores ou um tema de empresas específicas, né? Isso tem mexido muito mais com as bolsas do que uma empresa específica. Uhum. Perfeito. E outra empresa, né, que passou por boas movimentações foi a Vale. No primeiro trimestre, as commodities puxaram a bolsa, depois a gente viu aí uma queda expressiva do minério de ferro e a Vale acompanhou, né, essa movimentação. Alguns especialistas falam, né, em superciclo, outros acreditam que a alta do papel era uma consequência da alta anormal do próprio minério de ferro, né? Como é que você analisa as perspectivas em relação à Vale e como é que o investidor pode separar e também considerar a influência da commodity dentro da cotação da empresa? É isso, a pergunta é boa, principalmente o finalzinho dela em relação à oscilação da commodity, o quanto afeta de fato a empresa. Né? Assim, de novo, a gente saiu do varejo, eu falei de volatilidade, vamos falar de volatilidade de novo.
minério saiu de 220 para 90 em coisa de, sei lá, um mês, ou talvez nem isso. Então, assim, você teve uma queda muito relevante. Por isso que, assim, não assusta muito de um dia para o outro, a gente vê o minério subir 10%, 15%, sim, não é muito perto do que caiu, né? Eu acho que o que tem que se apegar, a mesma forma quando o minério estava 220, ficou ali na casa dos 220, sei lá, uns 3, 4 dias, poxa, de verdade, não é isso que vai fazer o preço na hora da venda efetiva do minério para outros países, tá? O que eu penso, assim, de questão de Vale, é quando eu olho para a empresa que está com uma dívida baixíssima, onde já tem gente que se fez conta, né, de qual que é o custo que você tem de extração do minério para quanto você vende, e assim, tem um espaço aí relevante em relação, tem muita gente que fala que o minério até $70 ainda tem capacidade da Vale continuar gerando caixa, né? Então, assim, a gente está falando de uma empresa que não tem muita dívida, estou considerando que não vamos ter problemas, obviamente, que a gente teve de Mariana, de Brumadinho, isso aí, obviamente, que está fora do radar, espero que isso não aconteça, né? Mas eu acho que vale nesses preços, assim, olhando para a geração de caixa, a capacidade de distribuição de dividendo dela, porque, assim, é uma empresa que não tem dívida, é uma empresa que não vai fazer aquisição, e é uma empresa que vai continuar gerando caixa, mesmo com esse minério aí no 120, no 110, no 100, no 90, né? Eu acho que sim, pode ter sido um corre-corre quando o minério estava acima de 200, né, para comprar Vale, etc. Mas assim, eu acho que de verdade é um carrego para se ter na carteira muito bom, né? E aí quando cai tudo, fica aquilo, o que você faz? Não faço nada e espero voltar? Eu acho que assim, existem ativos de primeira linha, segunda linha e terceira linha. Se você está tendo de repente uma queda, né, de 20% no nome de segunda, terceira linha, e você vê uma Vale que acabou de distribuir recentemente 10% de dividendo, assim, por que você não troca, né? Você está recebendo 10% na frente, se o papel voltar para o mesmo preço que ele estava, para os R$90, sabe? Você recuperou, às vezes, um prejuízo que você estava tendo no papel de segunda linha, dormindo muito mais tranquilo, né, tendo Vale do que outros nomes na carteira. Então, assim, para mim a capacidade de dividendo e o carrego de você ter Vale é muito favorável, né? Mesmo com todo esse papo de China crescendo menos, menos consumo de minério, de novo voltamos para o papo ESG, né? Porque tem esse consumo menor da China, tem a ver com ESG e de poluição, né? Porque na hora de você transformar ali o minério para o aço, você polui muito, né? Então, assim, eu acho que mesmo com todo esse papo, se eu tivesse que chutar agora, eu não sei de cabeça, mas eu acho que Vale deve estar valendo menos do que 3 vezes EBITDA, né? O que é isso? A empresa gerar aí, em 2 anos de EBITDA, ela consegue gerar o que ela vale de mercado, né? 2 anos eu tô falando, um pouquinho mais, mas mesmo assim, sabe, de 2 para 2,5, o ponto é entender que isso é muito pouco, né? Em 2 anos você conseguir gerar de resultado operacional o que a sua empresa vale na bolsa, eu acho que tem que ter uma atenção com o papel. Obviamente, tudo é paciência, né? A gente não tá, de novo, o ponto da Bolsa para mim não são nomes específicos, o ponto para mim da Bolsa são coisas muito mais macros hoje que estão sendo discutidas, é muito mais o fluxo em relação às informações macroeconômicas do mundo e não só Brasil, tá? Do que um nome específico. A gente sabe que Vale tem o seu peso na Bolsa, né? Se eu não me engano, 15% do Ibovespa está em Vale. Então, assim, é bem concentrado nela, né? Uma de maior concentração nela. Se ela subir, vai fazer uma pressão para que a bolsa suba. Se ela cair, faz uma pressão para que a bolsa caia. Mas eu vejo um nome bom para se ter na carteira como Carrego, pagando aí ao ano 10 a 15% de dividendo para os próximos anos. Eu acho que investidor paciente aí, que tiver Vale na carteira, vai ser recompensado. Legal, Davi. Vou fazer mais uma última pergunta para você. Eu ia ver no TP, mas ninguém está prestando atenção ali. E a alta da Selic, ela pode atrair mais investidores estrangeiros ou o risco Brasil ele deve ficar mais forte? Como que você analisa o cenário atual para a Bolsa Brasileira e para o câmbio? Só boas perguntas hoje, só pergunta difícil, né? Essa de taxa de juros, assim, ela vai vir, a gente falando de inflação no mundo, não tem como, né? Não tem como não ter aumento de taxa de juros. A gente já vê a curva de juros futuro, né, de algumas semanas para cá, subindo de uma forma relevante. A gente já tem títulos de renda fixa, né, saindo até um pouquinho de bolsa, já tem títulos de renda fixa para 3, 4 anos para frente, pagando 11, 12, 13% ao ano,
né? É óbvio que depende dos nomes dos bancos, né? Mas assim, já tem título aparecendo nesse sentido, só que é o que eu falo do lado de cá. Assim, o que adianta você ter um título de juros te pagando 10, 11, se você tiver uma inflação de 10, 11? Não tem ganho real, né? Então eu acho que faz sentido aí você olhar para, às vezes, para um IPCA mais 6, um IPCA mais 5, né? Num cenário desse em que a inflação pode continuar presente aí nos próximos meses ou ano. Mas, assim, sendo bem específico em taxa de juros, eu acho que ela está mais do que claro que é para cima. Eu acho que o Banco Central pode surpreender a gente até o final do ano com aumentos acima do que o mercado está projetando, né? Eu até brinco que a única certeza que a gente tem é que esses chutes todos em relação a... Já é difícil acertar preço-alvo de ação. Imagina acertar dólar, acertar juros, acertar inflação. A única certeza é que os caras vão errar, né? Mas eu acho que a gente pode ter uma surpresa aí de taxa de juros mais para cima do que o mercado está projetando, tá? E isso aí vai impactar, obviamente, todo o fluxo de dinheiro entre os ativos, né? Você será que deixa a bolsa menos atrativa? Eu acho que, assim, comparando com a bolsa, né? A bolsa caiu muito. Eu acho que quando a gente olha para múltiplos de bolsa, a bolsa também está atrativa nesses patamares, né? Então, eu acho que a briga está boa entre você optar em ter 10, 11% ao ano e você ter bolsa no patamar que está de preço, né? Óbvio que você vai ter que escolher bem os nomes ali para compor a sua carteira, mas é o que eu falei, o que você de repente prefere, ter uma renda fixa de 10% ou uma Vale na carteira que, além de te pagar de 10% a 15% de dividendo, te traz uma opcionalidade de ter uma variação positiva no ativo, né? Então, assim, eu acho que é meio que bem difícil essa pergunta de falar de, putz, tá saindo fluxo de bolsa para ir para fluxo, para renda fixa porque a taxa de juros está subindo, sendo que a bolsa, na minha opinião, ela tá barata, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, e eu acho que taxa de juros para cima, a questão quando a gente fala de dólar, tá? A gente está vendo o dólar subir, né? Mesmo com essa taxa de juros subindo. Então, assim, o que eu imagino é que, de novo, a gente tem problemas internos, como você falou, risco Brasil, e a gente tem problemas externos, porque a gente sabe que quando tem problemas externos, todo mundo corre para o dólar, né? E a gente vê o dólar se valorizando, né? E aí o papo é um pouco mais em cima, não tem a ver com a taxa de juros do Brasil, tem a ver com os problemas lá de fora, tem a ver com, de repente, Estados Unidos começar a falar dessa dívida enorme que eles têm. A gente não sabe como que vai pagar ou prorrogar algumas reuniões que são importantes para definir isso, né? Porque assim, são 120 bi por mês de dólares que eles já estão colocando tem um tempo na economia, tirando o pacote de infraestrutura, tirando todos os outros pacotes que foram feitos, né? Então, assim, é uma preocupação. Já vejo gente escrevendo sobre isso, não só local como estrangeiro, próprios bancos lá fora levantando essa bola, né? Então, assim, acho que a questão da taxa de juros perde relevância, na taxa de juros nossa interna perde relevância quando a gente começa a ver esses problemas externos, porque a gente sabe que existe a corrida para o dólar quando a gente tem problemas pelo mundo e a gente vê ele se apreciando, indiferente se a nossa taxa de juros está em 8 ou se está em 15, eu acho que o peso dela fica menos relevante quando a gente tem esses problemas externos, mas assim, obviamente eu vejo o Brasil bem atrativo, se tornando mais atrativo tanto do ponto de vista de bolsa, né, quanto do ponto de vista de renda fixa. Então, de novo, volto nos pontos dos problemas que apareceram lá fora e das coisas que estão sendo discutidas lá fora, que assim tá mais relevante do que o micro Brasil. Uhum. Legal, Davi, bacana, boa aula aqui você dando aqui pra gente. Mas eu falo agradecer. Muito, né? Eu tenho que dar uma segurada de vez em quando. Imagina. Quando sentir fala, à vontade aqui. Mas quando fala muito, fala bem e tem informação, aí é bom, aí a gente gosta, o telespectador também, é isso que a gente quer aqui, informação, qualidade. Davi, deixa seu recado aí, mas antes de mais nada, obrigado pela participação aqui no BMC Stock. Eu que agradeço, né? Na verdade, primeira participação aqui no canal novo, né, da BMC Stock. Queria agradecer aí vocês por terem convidado. Assim, é meio que isso, pessoal. Eu acho que é um momento de paciência, né? Já está sendo um momento de paciência há 3, 4 meses. O que eu falei de verdade, eu bato na tecla várias vezes com os clientes aqui. Esse papo de precatório está 4 meses na mesa sem ter
resolução, é uma coisa que de verdade me incomoda muito, né? Tira isso da frente, vamos voltar a falar de resultado de empresa, né? Vamos voltar a falar de lucro, vamos falar de setores, quem que está indo bem, quem que não está, mesmo que seja aspectos mais macro, vamos falar de geração de emprego, como está a indústria, como está o varejo, como está o crédito ao consumidor. Atrapalha muito esse político no nosso país, ao mesmo tempo é o que traz oportunidade para os investidores, né? Mas assim, eu imagino de verdade, eu imagino e desejo de coração que a gente tenha aí um próximo mês mais limpo, mais clean de lado político, com mais coisas sendo endereçadas, e a gente voltando a falar, de repente, daquela reforma administrativa que foi meio esquecida, né? Voltar a falar de desinvestimentos do BNDES, ou voltar a falar de qualquer outra coisa que seja o Brasil ficando melhor, né? E não ficar resolvendo esses problemas pontuais que a gente fica falando de forma recorrente e dá uma canseira para nós, investidores. Mas é meio que isso. Eu agradecer vocês, vamos aguardar e esperar um mês um pouco mais clean aí do lado político, que a gente volte a falar mais dos resultados das empresas que vão começar a sair já. Tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos também começa a ser reportado os resultados bem em breve. Com certeza, vamos aguardar, com certeza. Davi, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você, até a próxima. Um grande abraço para você, boa tarde. Boa tarde. Valeu, tchau. Esse foi o Davi Harzahavi, ele é assessor de investimentos da Brauna Investimentos. E a gente segue aqui com o BMC Stock. O Conselho de Administração do Magazine Luiza aprovou a emissão de 2 bilhões de reais em debêntures de série única com vencimento para outubro de 2026. A emissão de debêntures do Magazine Luiza vai ser restrita a investidores profissionais, conforme a instrução da CVM. Isso quer dizer que apenas um grupo restrito de 75 investidores, com mais de 10 milhões de reais em investimentos no mercado financeiro, vão poder comprar os papéis. A oferta do Magalu vai ser de 2 milhões de debêntures, cada uma no valor de R$1.000, não conversíveis em ações MGLU3. Os recursos obtidos com a emissão das debêntures pela varejista vão ser destinados à otimização do fluxo de caixa e gestão ordinária dos negócios. O Magazine Luiza informa que os papéis vão remunerar semestralmente a partir de 15 de abril de 2022. A variação vai ser com base na taxa DI, mais uma sobretaxa máxima equivalente a 1,25% ao ano. Vamos ver como é que está, então, o mapa de calor, Hanna? Vamos lá, Dani, saber como é que está a situação nesta... Opa, deixa eu dar uma atualizadinha aqui, vou pedir para o pessoal compartilhar. Olha só, já está na nossa tela. Consigo ver, ó, aqui no nosso Profit Pro da Nelógica, a gente consegue ver que a Bolsa está com ligeira alta, né? 0,01% de alta. O índice está agora aos 111.123 pontos, abriu aos 111.117 pontos, chegou aí a renovar, a ter uma máxima de 112.371 pontos, mínima também de 110.952 pontos. A gente, portanto, vai monitorando o mercado aqui, o índice brasileiro. Já aqui no nosso mapa de calor, a gente vê que o cenário está bem dividido, né, Dani? Tá, as empresas, né, tá bem separado aqui, algumas, deixa eu dar uma olhada aqui nos blocos, os bancos estão caindo bastante, né? Nesta quinta-feira, a BID11, Banco Inter caindo 5,01%, Cielo também caindo 4,17%, Sambi 11, né, Santander também recuando 2,94%, a gente vê aqui, portanto, os bancos figurando entre as maiores quedas, Lame 4 também do setor de varejo caindo aí com quedas acima de queda de mais de 2%, setor aéreo também caindo, ó, Azul caindo 1,78%, Gol também caindo 1,63%, setor de educação também está figurando entre as baixas do dia. Até perdi aqui, ó, e o Idux, né, já que eu perdi Cogna, Idux está caindo 2,55%, achei Cogna caindo também 1,09%, frigoríficos também recuando, Marfrig com queda de 0,80%, a gente, é claro, vai monitorando. Já no lado positivo, né, quem está subindo é Prio 3, PetroRio com alta de quase 9%, 8,93%
de alta, Gerdau também subindo 4,66%, CSN Siderurgia Nacional subindo também 4,05%, assim como Usiminas, que também está entre as maiores altas, subindo 3,63%, Vale subindo também, opa, perdi Vale, opa, voltou Vale, Vale subindo 1,40%, Construção Civil, também estou dando uma olhada aqui, Cyrela subindo 1,93%, e hoje o setor de varejo está bem dividido, uma parte caindo, uma parte subindo. Grupo Soma está aqui entre as maiores altas do dia também, subindo 1,23%. E a gente, é claro, vai acompanhando, né, Dani, como é que vai ser o mercado hoje. Ó, nesse momento, o Ibovespa deu mais uma olhadinha aqui, subindo 0,11%. E seguindo aqui com mais informações do nosso BMC Stock, durante a pandemia, entre abril e setembro do ano passado, foram criadas 150 mil lojas online no país, e o dado foi atualizado, deixa eu só atualizar aqui para vocês. O dado foi apresentado no Fórum Público da OMC em Genebra pelo coordenador de comércio internacional da BMJ Consultores Associados. De acordo com o relatório, a pandemia impulsionou o comércio digital e citou dados da ABCOM, mostrando que, no mesmo período, mais de 11 milhões e meio de pessoas fizeram uma compra online pela primeira vez no país. E o fórum reúne ONGs e também representantes do setor acadêmico e também de governos. Eu vou pedir aqui para nossa produção aqui no Switcher já tirar, né, o nosso mapa de calor para a gente trazer mais informação, né, Dani? Seguindo com o nosso BMC Stock. Pois é isso aí. Bom, Hanna, agora a gente segue agora com os gráficos do Alex André. Hoje o destaque vai para o maior mercado de real estate do mundo, a China. Vamos ver. É isso aí, Daniel Morales e Hanna Beltrão, né? A gente sempre traz aqui os principais gráficos no BMC Stock de hoje. E hoje não vai ser diferente. Separamos 10 principais gráficos para retratar principalmente na economia no mundo todo, né, uma leitura top-down para ajudar você, investidor, a tomar a melhor decisão de investimento. Tá? Então, o primeiro gráfico que a gente vai ressaltar aqui em relação... A gente já trouxe esse gráfico aqui anteriormente, mas esse gráfico vai dar um contexto maior em relação aos próximos gráficos que a gente vai colocar aqui no BMC Stock. Esse gráfico, a gente já, como eu disse, né, a gente já comentou anteriormente, que esse gráfico ele retrata muito bem, né? Ou seja, a classe de ativo, né, de real estate global que tem a maior representatividade é a China, né, com 62 trilhões de dólares. Somente, né, em inventário, né, ou seja, de estoque, são 11 trilhões de dólares, né, corrigindo aqui, são 62 trilhões de dólares. Só de inventários, 11 trilhões de dólares. É o maior mercado de real estate do mundo, está concentrado na China. Por isso que tem essa preocupação, principalmente, né, que é a Evergrande, que colabora também em torno ali de 2% do PIB chinês, tá? Então esse é o principal ponto. Lembrando também que tem uma outra preocupação em relação a déficit, né, habitacional por lá, são 90 milhões, né, de unidades desocupadas também, que é um outro índice aí que também que é medido, né, globalmente, e a China também é líder também nesse índice, tá? Em relação a apartamentos vagos por lá. Em relação a tanto a renda fixa quanto o equity, né, a gente está falando de um mercado de 19 trilhões de dólares em relação à renda fixa por lá e 13 trilhões de dólares em relação a equity chinês, tá? Para a gente ter uma comparação, os Estados Unidos, que é o maior mercado de equities, né, no mundo como um todo, são 47 trilhões de dólares e renda fixa por lá 48 trilhões e mercado de real estate, né, 34 trilhões de dólares, né, muito abaixo, né, da China, ou seja, a China despontando ali com 62 trilhões de dólares. Muito mais abaixo a gente tem o Japão, Reino Unido e Austrália, né, Japão ali real estate 10 trilhões, a mesma coisa que Reino Unido, né, também com 10 trilhões. E a Austrália 6 trilhões de dólares. Lembrando, né, que o mercado da China, comparando com a Austrália, né, respectivamente, né, em torno ali de 10 vezes o mercado, né, da Austrália, que é o tamanho da representatividade da China, né. Em relação aqui à renda fixa, né, são 2 trilhões de dólares, assim como equities, 2 trilhões de dólares na Austrália, e Reino Unido, 7 trilhões de dólares na renda fixa e 4 trilhões de dólares em equity, tá, em renda variável, em ações. Bom, agora no próximo slide, né, como eu disse, né, ou seja, esse segundo slide ele colabora com a visão do primeiro slide, né, em relação a esse boom, né, de crescimento da China, principalmente em relação ao mercado imobiliário por lá, que tem uma forte relação, né, ao mercado
de aço, né, as siderúrgicas chinesas, que agora tem uma leitura de ESG, né, ou seja, de consumir, né, mais energias renováveis e, consequentemente, também, né, emitir menos, né, gás carbônico para a atmosfera. Então, essa leitura de ESG traz uma leitura até mesmo de uma crise energética. A gente também vai comentar um pouquinho sobre essa matriz energética da China mais para o final da apresentação, mas esse gráfico ele retrata principalmente, né, a produção de aço, né, da China desde janeiro de 2019 até agora, né, em torno de julho e agosto, né, ou seja, nos meses anteriores, e tem uma projeção, né, uma expectativa, né, ou seja, uma estimativa que até o final do ano, né, e lembrando, né, até para o final de 2022, tem uma expectativa que a produção, né, de aço da China caia 3% quando a gente compara ano contra ano. Então, ou seja, as siderúrgicas chinesas vão produzir menos, consequentemente, né, que o mercado de real estate está sofrendo uma relação muito grande, né, tanto em relação a crédito, né, como a gente está vendo em relação às dúvidas, né, da Evergrande, que deve mais de 300 bilhões, né, de dólares, e ao mesmo tempo em relação da capacidade de crescimento econômico chinês, que traz ali uma relação menor, como até trouxemos, né, um número que saiu hoje, né, quando a gente compara aqui o PMI, né, de manufatura chinês, né, que ficou até abaixo do índice, né, de 50, né, que acima de 50 é o índice expansionista, né, ficou abaixo de 50 ali, em torno de 49 pontos. Tá? Então esse também é uma proxy, né, é muito interessante para a gente retratar a relação da expectativa, né, do crescimento de produção da China em relação às siderúrgicas. Tá? Então tem uma queda em relação a 3%, expectativa para o final de 2022. Agora, nesse gráfico aqui, a gente vai para os Estados Unidos, né? A gente vai falar das principais companhias por lá. A gente sempre fala aqui no BMC Stock, né, das companhias, as grandes companhias, né, as Big Techs, que representam ali em torno de 1/3, né, do S&P 500. E algumas delas estão aqui, né? E esse gráfico ele retrata muito bem isso, né? Ou seja, quais são as principais companhias que possuem, né, o land bank, né, e não só terrenos, mas também prédios, né, no seu nome, né? Ou seja, o que representa aqui? A Walmart é o que tem o maior portfólio, né, de empreendimentos, ou seja, seus supermercados no mundo todo, né, representam mais de 100 bilhões de dólares. A Amazon fica logo atrás, né, logo ali um pouco acima de 50 bilhões de dólares. E abaixo a gente tem a Alphabet, né, em torno de 50 bilhões de dólares, e também a Microsoft. Né? Lembrando que essas duas companhias, né, muito conhecidas por relação de ser de tecnologia, né, ou seja, ter ali realmente, né, o seu múltiplo avaliado em relação não ao mesmo seus ativos físicos, né, mesmo em relação às suas tecnologias. Né? Então tem esse ponto em relação como que, de fato, né, as companhias de tecnologia possuem um portfólio, né, de terrenos, até mesmo de construções, né, ou seja, de prédios, muito mais, né, até mesmo do que o McDonald's, né, que despontou ali como o maior proprietário de imóveis do mundo por muitos anos, né, em relação ao varejo alimentício, que até mesmo a sua estratégia, né, que definiu esse crescimento vertiginoso ao longo dos últimos anos. Para quem conhece a história do McDonald's, e agora o McDonald's ficando um pouco abaixo de 50 bilhões de dólares em terrenos e construções. Mas também temos a AT&T, né, que é uma companhia de telecomunicações por lá, a Target, que também, né, é uma companhia, né, voltada também em relação a varejo alimentar, também a Home Depot, né, que também é uma companhia, né, ficando em última posição aqui, logo abaixo, ali, próximo a 30 bilhões de dólares, também em relação a uma casa, né, de varejo, né, atacarejo também de construção civil, né. E também temos a Verizon e também a Intel, né, como eu comentei anteriormente, ficando próximo a 50 bilhões de dólares, logo abaixo do McDonald's. Tá? Então esses são os principais big players em relação à Land Bank e também tanto em valores, né, quando a gente junta aqui Land Bank e também construções nos Estados Unidos, as principais companhias globais que dominam, né, o setor de real estate por lá. Tá? Então um portfólio muito grande de ativos. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, em relação da cadeia, né, de suprimentos, né, tem uma dificuldade muito grande, a gente sempre passa aqui para falar um pouco mais sobre inflação, né, a inflação está diretamente ligado à cadeia de suprimentos, né, se a gente está observando uma demanda reprimida, foi ocasionado pela pandemia, né, e os meios, né, de insumos, né, ou seja, que a gente está observando tanto em relação aos commodities, né, quando a gente fala de petróleo, quando a gente fala também da carne, também a gente está muito comentando aqui no Brasil sobre a gasolina, todos os principais insumos, né, na ponta, né, prejudicam bastante, né, a linha de cadeia produtiva, até mesmo, né, é uma grande discussão em relação ao setor automotivo, né, a falta, né, de semicondutores, e tudo isso, né, traz um ponto muito interessante que é a cadeia logística, né, que está no meio desse processo para a entrega do fornecedor, até mesmo a entrega para o cliente final. E quando a gente fala aqui de shipping, né, ou seja, o frete marítimo, ele cresceu de uma forma muito forte, né, ou seja, ele está batendo recordes históricos. Isso faz, consequentemente, né, o fabricante, né, o manufatureiro, repassar esse custo para o consumidor, e isso também impacta a inflação.
E esse gráfico ele retrata muito bem isso, né? Esse gráfico ele retrata principalmente, né, que a relação, né, de demanda, né, de shipping, né, ou seja, a demanda de frete marítimo, em relação às construções, né, de novos navios, né, que devem ser entregues em 2022 e a maior leva está programada para 2023, ou seja, a capacidade produtiva só vai aumentar a partir de 2023 e ao mesmo tempo, né, até lá a cadeia, né, logística global vai sofrer uma dificuldade, né, em relação a esse ponto, né, ou seja, em relação tanto a pedidos e também a despachos, né, então esse é o principal ponto. A principal dificuldade nos principais portos ao longo do mundo, principalmente na Ásia, né, quando a gente comenta na China, que é um grande exportador e também um importador, né? Então aqui no Brasil a gente é muito conhecido em relação a exportações, né, principalmente por commodities, então a gente tem que colocar, né, em relação na conta, né, a relação de container, né, ou seja, em relação ao shipping global que deve aí cada vez mais pressionar a cadeia logística e somente ali após 2023, né, para 2024 que deve desacelerar ao longo dos próximos anos, né? Quando essa é a principal pesquisa, expectativa do mercado, mas claro, tudo pode acontecer. Agora nesse gráfico aqui, retrata um pouco em relação, né, à inflação, né, a relação da dificuldade da cadeia de suprimentos, que esse gráfico aqui é muito interessante para quem bebe cerveja, né? Esse gráfico aqui ele imputa as duas principais variáveis no custo, né, de produto, né, que a gente fala aqui de CPV, custo de produto vendido, principalmente numa cervejeira, né? A gente pode comparar com uma Ambev, né? Então a gente tem aqui o preço do alumínio, né, que é a lata, né, a lata de cerveja, e o preço da cerveja como um todo, né? Então o preço da cerveja que chegou a crescer mais de 80%, agora o preço da cerveja subindo mais de 60% ano contra ano, assim como o alumínio, né? Então ambos subiram ali próximo a 60% agora, quando a gente compara desde 2019, né, desde ali de setembro de 2019. Então tem uma preocupação muito grande, né, tanto em relação às vendas, né, mudou muito o mix de produtos, né, ou seja, a própria Ambev, enfim, outras companhias começaram a vender produtos durante a pandemia nos supermercados, nas gôndolas, à medida que pessoas ficaram bebendo em casa, à medida do distanciamento social, da restrição de circulação de pessoas, e agora vem mudando o mix, né, ou seja, a demanda vai aumentando à medida que os restaurantes, bares, baladas, enfim, vão ficando abertos, e aumenta essa demanda principalmente em relação a bebidas alcoólicas, e esse repasse, né, as companhias já estão passando, né, isso reflete principalmente no bolso do consumidor, que é a inflação, tá? Então, tudo isso, né, se conecta e esse gráfico se traduz muito bem nisso, tá? Então, a gente fala aqui em relação aos materiais da cadeia produtiva subindo de uma forma muito forte. Agora, nesse gráfico aqui, a gente vai começar a falar um pouco mais, né, sobre a matriz energética, né, que está sendo muito discutida em relação ao ESG. E esse gráfico aqui ele retrata a cadeia, né, de suprimentos, né, de energia, né, a matriz energética da Índia, que por hora, né, a maior parte, 70%, né, da cadeia de suprimentos por lá em relação à energia, né, geração de energia é a carvão, né, então tem uma preocupação muito forte e a Índia não é o único país asiático, né, então a gente tem a China, né, que é o maior país asiático, também tem uma forte correlação com o carvão e claro, né, se ele quer diminuir, né, a incidência do carvão, ele vai ter que realmente, né, diminuir, né, a capacidade produtiva das indústrias, né, enfim, dos principais, né, consumidores de energia e trocar essa matriz energética, que isso é um projeto, né, de médio e longo prazo. Mas a Índia, a gente traz esse gráfico aqui, nessa leitura, nessa linha aqui, amarela, né, caiu para 70%, a dependência era maior, em torno de 80%, agora ficando em torno de 70%, tá? Lembrando que também em 2019 chegou a bater próximo a 75%, tá? E esse gráfico aqui do lado a gente consegue entender, né, em relação tanto às principais gerações energéticas, como eu falei, né, a gente tem aqui o carvão, né, chegando ali um pouco mais de 70%, mas a gente também tem gás, né, gás natural e também petróleo, ficando uma participação muito pequena e energias renováveis também ficando no patamar em torno ali de 20%, tá? Também temos a energia nuclear que colabora ali com um patamar muito ínfimo, né, muito pequeno na Índia. Então, lembrando, né, a gente tem a maior participação em relação à energia por carvão. E nesse gráfico aqui também, né, a gente vai falar em relação à China, né, então a gente sai do espectro da Índia, entra para a China em relação à cadeia, à matriz energética por lá, e a maior parte, né, de novo, né, 70%, né, que retrata aqui em relação ao carvão de 2021, a matriz energética em relação ao carvão por lá. E qual que é a expectativa do mercado, né? Qual que é o tom, né, do governo chinês que vem falando ao longo dos últimos meses? Que eles querem realmente adotar uma métrica mais ESG, né? Tanto que a gente estava falando de siderúrgicas, tanto em outras companhias que demandam muita energia, até mesmo que desgastam, né, mais o ambiente, que demandam muito mais, né, energia a carvão, e eles querem mudar gradativamente, né, a energia
mais sustentável. Mas não é isso que realmente está sendo feito, tá? A energia por carvão está aumentando, né, e a energia renovável está diminuindo. Então a gente tem aqui, né, na média, né, as energias renováveis ficando na casa de 20%, e atualmente, né, nessa linha, né, mais sem ser a pontilhada, né, a pontilhada foi no ano de 2020, que fechou ali em 20%, que é dentro da média, mas ao longo do ano de 2021 a gente vê esse indicador muito, muito abaixo. Então a gente consegue observar que 70%, né, da geração, né, de energia por lá é a carvão, e então essa curva vai aumentando, e a energia em relação às energias renováveis, né, elas vêm diminuindo, mas lembrando, né, ficando um pouco acima da média, né, tá ficando em torno ali de 23%, 24% da matriz energética, são energias renováveis por lá, então vem diminuindo ao longo do tempo e vai aumentando cada vez mais a energia por carvão à medida, né, que o inverno está aí prestes também a chegar na China e demanda claramente muito mais energia por lá, e a energia a carvão é a energia mais barata e também a que tem mais disponibilidade no mercado chinês, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o PMI de manufatura, né, da China. Eu tinha comentado isso quando eu estava falando sobre o aço, né, sobre a expectativa de produção de aço da China. E esse dado saiu, né, nessa madrugada, né, na China, né? Então a gente tem esse indicador aqui do PMI. O PMI é muito fácil para a gente entender, né? Acima de 50 pontos, né, indica expansão, né, ou seja, do índice de atividade manufatureira da China, e abaixo de 50 indica retração. Lembrando que a gente tem essa retomada em V, né, essa queda muito vertiginosa, claro que, né, que foi durante a pandemia, né, o índice de atividade manufatureira da China parou, não só a China, mas o mundo todo, então não tem nenhuma grande novidade, né, desse efeito aqui de cauda, mas agora a gente consegue observar, como está escrito aqui, está, né, até assinalado aqui em vermelho, ou seja, a China está desacelerando, né, ou seja, a sua atividade manufatureira não é de hoje, né, desde março para cá, como plota aqui esse gráfico da Bloomberg, e chegando agora, fechando em 49,60 pontos, ficando abaixo de 50, já entra, né, no estado de atenção em relação ao setor manufatureiro chinês, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho desse gráfico aqui, é interessante também, né, a correlação do ouro com o título de 10 anos, né, o yield, né, de 10 anos do Tesouro Americano, né, que é o pai, né, de todos os títulos do mundo, né, que é o mais negociado, o mais conhecido. A gente consegue observar que tem uma correlação muito forte, né, tanto com o ouro, ou seja, se o yield sobe, o ouro também sobe. E agora a gente está conseguindo observar diferente, né? Ou seja, o título, mesmo com uma queda recente, né, e apresentando uma alta ali no curtíssimo prazo, chegou a bater 1,55, né, o rendimento do Tesouro de 10 anos, quando realmente afetou a bolsa aqui claramente. A gente já até explicou isso no BMC Stock, qual que é a principal relevância com os títulos, né, com a bolsa aqui no Brasil. E o ouro, né, ele vem caindo de uma forma significativa, né, ao longo desse trimestre, tá? E o que significa, né, os economistas, né, os analistas prevendo, né, que realmente quando essa curva pode fechar, à medida também que os juros, né, o título de Tesouro de 10 anos pode aumentar os rendimentos, né, na medida que a preocupação da inflação ainda continua, né, e também em relação, né, que o Jerome Powell vem trazendo uma leitura do tapering, ou seja, uma parada dos estímulos de forma gradativa, e pode subir os juros antes do esperado. Então esse título, né, ou seja, a relação Tesouro de título de 10 anos, né, que é o principal, né, é o pai de todos os títulos, pode aumentar o seu rendimento, e o mercado espera, né, quando, né, essa curva, né, essa boca de jacaré deva fechar, né, e ter aí uma correlação, seguir com uma correlação histórica. Então, lembrando, está totalmente descorrelacionado no curto prazo, mas lembrando que historicamente, desde 2018, a gente consegue observar um movimento muito semelhante, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre a relação do Covid, né, nesse último gráfico. A gente traz uma relação aqui, tanto em relação aos novos casos, né, ou seja, e também de mortes, né, ou seja, total de mortes foram mais de 697 mil. Somente ontem, né, é uma notícia ruim e uma notícia boa, né, uma notícia ruim que morreram mais de 2.300 pessoas pelo Covid, somente na data de ontem, e também, né, ou seja, onde a gente retrata também o número de casos, né, a gente está falando aqui de mais de 43 milhões, né, 688 mil casos, e somente, né, ontem, né, também cresceram, né, um pouco mais de 131 mil casos, mas lembrando, né, que na média de 7 dias, né, o número de casos caiu 13,8%. Então isso é uma notícia boa, ou seja, o número de casos vem diminuindo ao longo do tempo, né, ou seja, tem uma média, né, de menos 1.000 casos por dia, ou seja, vem diminuindo de forma muito gradativa. Em relação a mortes também é uma média de 7 dias,
vem caindo 4,3%. Ou seja, o Covid ele vem acelerando, mas a medida a gente tem que lembrar também que algumas regiões dos Estados Unidos vêm apresentando alto, como eu falei ontem no BMC Stock, a região do Alasca, que vem também reportando recordes em relação a novos casos, tá? Então esses são os principais pontos aqui para a gente retratar, tanto Daniel, Hanna, e sempre a gente traz os principais gráficos aqui no BMC Stock para levar para você, investidor, as principais leituras, né, do mercado e tomar a melhor decisão de investimento no seu portfólio. Valeu, Alex André, pela participação aqui no BMC Stock, ele que traz os gráficos aqui todos os dias e sempre faz essa participação aqui no nosso programa. A gente segue aqui no BMC Stock, que já está quase no finzinho, 1h58 pelo horário de Brasília. O Goldman Sachs atualizou a tese de investimento para a Magazine Luiza para adequar novas perspectivas macroeconômicas e a estratégia parceiro Magalu, que visa aí trazer varejistas offline para a sua plataforma digital, oferecendo soluções de entrega, tecnologia, operações e pagamentos. Segundo o banco, que realizou uma conferência com executivos da empresa, embora haja preocupações dos investidores com os indicadores de curto prazo, como uma comparação de vendas, mesmas lojas, além da perspectiva macroeconômica e ameaças competitivas, foi mantida a recomendação de compra e o preço-alvo de R$ 25. Aos níveis atuais que é negociada a ação ON, fechada ontem em 13,94, o potencial de valorização, segundo o Goldman, é de 55%. O banco afirmou no relatório também que considera o preço da ação um ponto de entrada interessante. E já que a gente já está se encaminhando para o fim do estoque, né, Hanna? A gente pode dar uma olhadinha vamos dar uma olhadinha. Números, né? Vamos sim, Dani. Vamos ver como é que está o índice Bovespa nesta quinta-feira. Está com ligeira alta de 0,34%. Estou vendo aqui no nosso Profit Pro da Nelógica. O índice, então, está agora aos 111.489 pontos. Ele abriu aos 111.117 pontos, chegou à máxima de 112.371 pontos. Chegou também a renovar mínima de 110.952 pontos e agora o índice segue subindo novamente. E aqui no nosso mapa de calor, mais uma vez, né? Tá bem dividido hoje entre as maiores altas, Prio 3, né? PetroRio com alta de 9,54%, Siderurgia Nacional também subindo bastante aqui com alta de 3,91%. Usiminas também figurando entre as altas, com ganhos de 3,50%, e Gerdau subindo também 4,57%. Muitos setores estão subindo bastante aqui também, mas também temos as empresas que estão caindo bastante. Os bancos figuram entre as maiores quedas do dia. Banco Inter, BID11, caindo 4,23%, Sambi11 Santander caindo 2,69%. Quem mais está caindo? Banco do Brasil também caindo 2,31%. E também as aéreas, né, como eu falei agora há pouco, estão também figurando perdas nesta quinta-feira. Azul caindo 1,49%, Gol também caindo 1,29% e também o setor de educação, eu falei agora há pouco de Edux, que agora está caindo 2,14%, e Cogna também, Cogna que estava por aqui, deixa eu achar Cogna, que esse povo fica sumindo aqui, né, Dani? A gente fica atrás das empresas, não estou achando Cogna no momento, Cogna está fugindo de mim, mas também está caindo bastante, assim como o setor de saúde, a PV, Cogna achei, queda de 1,09%. E o setor de varejo está bem dividido, né? Uma parte está caindo, outra está subindo. A Mer3, antiga B2Ws, Americanas SA, caindo 1,19%, agora deu uma atualizada. Assim como o Lame 4, que também está recuando 1,23%, e Via Varejo, que está caindo também 1,53%. Já entre as altas, a gente vê Grupo Soma, que está subindo também, Magazine Luiza subindo 2,1%. Enquanto, Dani, esse é o cenário do nosso Ibovespa já na metade desta quinta-feira.
É isso aí, Hanna. Então vamos dar o nosso tchau aqui pro pessoal que está no nosso chat, antes da gente já virar o programa aqui, já ir pro BMC Market. A gente dando o nosso tchau aqui. Obrigado pro Ezequiel Santos, que acompanhou aqui também o nosso programa, o André Sândalo, também o Overdose BBB, Isaías Melo. Vários nomes, gente. Felipe assim, Ricardo. Cada dia. Pessoal aqui bravo com o aumento do preço da cerveja. A mão do Nem a do cerveja Cabral tá escapando, aparecendo tá vendo atrás só? da Hanna, o Rafael Correia, o Kendall Vermelho aqui dando boa tarde pra gente também, Felipe, Lucas Santos. Gente, obrigado pela participação. Você vê que com a mão atrás da Hanna, você sabe que quem tá aí já é o Cabral, né? Está aqui no estúdio. Alan Gani também chegando aí, o Felipe Nascimento também. Hanna, a gente vai se despedindo por hoje, né? Pois é, né, Dani? A gente vai encerrando o nosso BMC Estoque de hoje. Amanhã tem mais. E às 5h15 eu volto no BMC Business com mais informações. Hoje a gente conversa com o CEO da Ezetec. Mais tarde eu espero todo mundo. E para você, Dani, bom programa aí. O Dani que continua aqui com toda a turma do BMC Market. Valeu, Hanna. Beijão para você. Até amanhã. Tchau, tchau.